É convidado deste Hora Económico Francisco Proença de Carvalho. Francisco, olá, muito boa noite. Começamos justamente por estas declarações de Pedro Passos Coelho, antes de irmos ao caso da PT. Estamos a falar daquela linha ténue entre o que é a diplomacia económica, ou isto tem o condão também nos deixar a pensar se este tipo de contactos realmente produz efeitos a seguir? Bom, em primeiro lugar, a linha ténue, eu não sei bem, a linha ténue entre quê e o quê, mas eu acho que... Entre favorecimento? Sim, é difícil. Vamos lá ver uma coisa, os processos, e aí vou falar como advogado, as coisas não são nessa linha ténue, têm que ser claras, num determinado sentido, que alguém praticou um determinado crime, que haja prova, que tenha um benefício, o que quer que seja. Eu, quando ouço, enfim, falar em conversas, que alguém eventualmente tenha abordado um assunto de uma empresa e que esses assuntos se façam, esses assuntos se discutam, tenho dificuldade em compreender onde é que está aí o problema. Quer dizer, enfim, este faz parte da vida, as pessoas falarem, as pessoas conversarem, as pessoas discutirem, as pessoas fazerem lobbying também sobre determinadas circunstâncias. É preciso saber se resiste ou se não se resiste. Enfim, se depois, por exemplo, no caso de uma privatização, as regras são cumpridas e a atribuição é objetiva de acordo com o caderno de encargos e tudo mais. Portanto, nós passámos não sei quantos anos a ouvir falar em diplomacia económica dos ministros, do ministro Paulo Portas, o próprio engenheiro Sócrates, enfim, nomeadamente nos países pequenos que têm que ir para fora, têm que ir chamar empresas. Isso, obviamente, numa perspectiva política, eu acho que acaba por ser normal. Depois, quem conhece também os meandros da Justiça e de algum Ministério Público e de algumas tendências do Ministério Público, isso para eles passa a ser tudo suspeito, porque imagino que depois, no âmbito dessa diplomacia económica, uma das empresas abordadas acaba por ganhar um concurso. Mas isso não diz nada, mas provavelmente é muito relativo. ajudaria a dar essa aura, vamos usar essa palavra, de transparência, se houvesse concursos públicos abertos, como foi, por exemplo, no caso, como não aconteceu, aliás, no caso da TAP, e há convites individuais Sim. a empresas para apresentarem propostas. Bom, eu estou completamente de acordo que a transparência deve ser um fator fundamental neste tipo de processos, ou seja, não deve haver nada a esconder. Nós devemos ter acesso aos processos, à forma como eles foram conduzidos. Obviamente, depois há sempre, eventualmente, alguma discricionariedade, porque nem tudo é puramente dinheiro, não é? Há outras condições, muitas vezes, que estão nesses processos que é difícil, às vezes sendo tão objetivas, que nos permita tomar uma posição. Mas, obviamente, que a transparência é fundamental e muitas vezes nós questionamos se isso acontece ou não acontece, mas devemos promover isso e devemos tentar que seja objetivo, seja transparente, que seja claro e que, portanto, estes processos sejam mais eficazes e mais eficientes nesse sentido. É difícil. Portanto, eu acho também, isto é uma postura também, acho que o Estado, de facto, não é bom gestor, deve estar envolvido o mínimo possível nos negócios, também estou de acordo com isso. Deve ser mais um regulador, mais um árbitro e, portanto, para evitar também estas circunstâncias que muitas vezes geram suspeições, muitas vezes delas infundadas, porque muitas vezes são infundadas, eu já vi isso na minha vida profissional, que acontece muito, no fundo, depois vai-se ver em concreto e não houve, mas já se lançou a suspeita e, portanto, e isso é particularmente complicado. visível neste caso que o público divulgou hoje, que a Justiça está a investigar gestores e políticos envolvidos na venda, primeiro da Vivo, que era da PT, à Telefónica, e depois na entrada no capital da Oi. O facto de ter sido usada uma golden share nesse sentido e o facto de termos mais um processo, como dirias, que vai passar a ser investigado, sabe-se lá quando é que haverá algum resultado, acaba por ter também um efeito político numa altura em que a abstenção é elevadíssima e a confiança nos políticos já é tão reduzida, pelo menos em Portugal. Bom, eu acho sinceramente, primeiro não conheço, não sei, são coisas que normalmente estão em segredo de justiça, ou mais ou menos em segredo de justiça, quer dizer, um segredo de justiça que eu já chamei várias vezes à la carte, conforme os interesses normalmente dos investigadores e de investigação. Mas eu desconfio sempre de mega processos, ou seja, de processos completamente generalizados, ou seja, que se investiga toda uma realidade, não se investiga um conjunto de atos concretos e de factos concretos. Normalmente tornam-se um labirinto e, portanto, os resultados muitas vezes são difíceis de obter e as pessoas desiludem-se, mas ao mesmo tempo está-se a desacreditar completamente um sistema económico, um sistema político, todo um sistema. E, portanto, muitas vezes a justiça caminha por aí e é verdade que isso tem efeitos na confiança
em todos os níveis, nos políticos, no próprio sistema empresarial e, portanto, todas as cautelas devem ser máximas neste tipo de processo, ou seja, não se deve investigar generalidades, deve-se ter algo concreto para investigar e, portanto, eu não sei se tem ou não tem, mas não faltam exemplos na justiça portuguesa e não só, também. Vemos isso noutras justiças de outros países, em que se faz uma suspeita generalizada sobre quase tudo, sobre as bases todas de uma sociedade. E isso não é positivo para a sociedade, não é positivo para os próprios processos, porque se tornam completamente labirínticos. Não é assim, quer dizer, não é fácil investigar e não é possível chegar muitas vezes a conclusões concretas. E desacredita-se toda uma sociedade. Portanto, eu espero, existe tanta responsabilidade de todos os agentes, dos políticos, que depois vão a eleições, de todos os intervenientes económicos, e muitas vezes não se exige responsabilidade de quem faz estas investigações. E estas pessoas devem ser responsáveis por aquilo que estão a fazer. E, portanto, façam-no com liberdade, tenham resultados o mais rapidamente possível, tenham resultados concretos para o bem ou para o mal, para arquivar, para acusar, o que seja. Isso no plano da justiça, mas se olharmos para o plano político, e a verdade é que estamos a 2 meses e meio de eleições, até à semana passada estávamos a discutir sobretudo Grécia e deixámos de discutir Grécia talvez ontem, para começar a discutir casos que, mais uma vez, trazem o engenheiro José Sócrates para a Berlinda, trazem também Pedro Passos Coelho com a questão da Odebrecht. É uma campanha que está realmente condenada a não discutir um plano para o futuro. Provavelmente. Em primeiro lugar, porque o plano para o futuro é muito difícil e nenhum partido, aliás, como vimos agora com a situação da Grécia e da Europa, nenhum partido tem propriamente a facilidade de se comprometer realisticamente com medidas concretas muito diferenciadoras. E, portanto, é natural que se vá, de algum modo, discutir modelos de sociedade. O PSD e a coligação, se calhar, vão dizer que o modelo de sociedade socialista levou a um conjunto de escândalos na justiça também, enfim, que era um modelo que estava errado de intervenção do Estado, de, enfim, de defesa de interesses económicos, de promiscuidade, e vão caminhar por aí. Provavelmente o Partido Socialista vai na mesma moeda, porque ambos os partidos estão comprometidos, se quisermos, com esse modelo, porque a vida é assim. E, portanto, vão também lançar agora, eventualmente, questões. Não sei, vamos ver, mas todos os partidos Nenhum do poder resiste ao aproveitamento político destes provavelmente não vão casos. resistir, mas é preciso perceber que para o bem e para o mal desse modelo de sociedade, e eu, de facto, repita-se uma postura liberal, eu acho que o Estado deve estar longe disso o mais possível e isso só será bom. O PSD também está muito comprometido com esse modelo, o PS está comprometido, o próprio CDS está comprometido e, portanto, não me parece que seja muito útil para ambos os partidos tentarem fazer um aproveitamento político de casos, eventualmente de justiça, e de casos que estejam sob alguma espécie de investigação, porque isso será basicamente um bumerangue, porque envolve todos os lados, muitas vezes completamente infundadamente, mas de facto as relações eram tão estreitas entre a economia e o Estado e esta diplomacia económica e as privatizações. Repare no risco jurídico que têm estas privatizações, ou seja, já se fala seguramente, eu sei, quer dizer, como as coisas muitas vezes de facto são complexas, o Ministério Público praticamente inicia logo investigações e vai-se gerar esta desconfiança também em torno disso, e este governo esteve muito envolvido nisso e provavelmente sem nenhum motivo, eu não sei, vai-se criar suspeições também sobre isso. Portanto, eu acho que os políticos têm que ter consciência que não se devem pôr nas mãos da justiça desta maneira, ou seja, todos estamos sujeitos à justiça, mas eles não se devem propriamente colocar a jeito para isso, para se que apropriarem dos benefícios que a justiça exatamente, pode porque trazer. é um bumerangue autêntico. Nós já vimos, isto é transversal a todos os partidos, e é o que eu disse, muitas vezes infundadamente, tantas pessoas de todos os partidos muitas vezes foram acusadas e foram absolvidas, enfim, a nossa justiça tem imensos pecados também, é muito pouco transparente, é muito pouco escrutinada, é muito pouco democrática e, portanto, como tudo o que é assim, tem muitos defeitos que muitas vezes estão ocultos das pessoas comuns. E por isso, eu espero, e não tenho esperança nenhuma, devo dizer, porque, também pelo primeiro motivo que eu disse, porque não há ideias para Portugal quando não há uma ideia para a Europa. E, portanto, não havendo uma ideia para a Europa, também os partidos ditos de poder responsáveis vão se atravessar com o quê? Com nada. Quando muito vem o Bloco de Esquerda dizer que saímos e que renegociamos e o Partido Comunista diz aquilo que sempre disse e é indiferente porque não tem nenhuma perspectiva. Os outros vão
Eu não sei, quer dizer, nós estamos a entrar em agosto. Nós estamos a entrar em agosto e as eleições serão no final de setembro, princípio de outubro. A coligação, se bem me recordo, não tem programa ainda sequer. Ainda Portanto, não está nem apresentado. sequer está apresentado e não sei se vão apresentar em agosto, mas em agosto ninguém vai olhar para o programa deles. O PS fez o seu programa e, portanto, nesse aspecto acho que se antecipou e eu acho que nisso foi positivo e, portanto, vamos discutir ideias num momento tão importante que é, em 15 dias de campanha com bandeirinhas. E o resultado disso mesmo poderá ser uma das causas para as sondagens apontarem para um empate técnico entre a coligação e o Partido Socialista. Independentemente de quem for convidado a formar governo, um cenário de maioria absoluta é praticamente impossível nesta altura. Portugal não tem um histórico ótimo de legislaturas a chegarem ao fim com minorias. O sistema devia ser repensado, a bem do pragmatismo de teres um país governável. Bom, o sistema seguramente não vai ser repensado nos próximos meses a fim de evitar isso. Isso parece-me evidente, a não ser que aconteça aqui algum milagre. Enfim, eu acho que tudo pode acontecer no momento em que as pessoas estão de facto muito indecisas e muito desligadas da política, portanto, tudo pode influenciar, mas não acredito em nenhuma maioria. Eu acho, aliás, como existe noutros países, que devemos, obviamente, fomentar maiorias, não é? Que é isso que, ou de coligações, ou através de, entre aspas, prémios como com mais votado, que é o porque, prémio dos enfim, votos, é e Espanha está fundamental. também a pensar alterar. Eu acho que acabará por ser fundamental esse aspecto, se virmos que não temos capacidade de gerar essas maiorias. Obviamente que os partidos extremos normalmente não gostam disso porque retiram algum protagonismo e desaparecem. Mas os países precisam ser governados e é de facto um bocadinho preocupante olharmos para o nosso futuro imediato e percebermos que, em passado, em que nestes anos todos não houve, tirando o PSD e CDS, que devemos de facto tiveram um grande mérito nesse aspecto de se conseguirem aguentar unidos até ao fim, mas não tendo este balanço, este equilíbrio, é difícil perceber. O PS não se pode coligar à esquerda, de facto, porque a esquerda é o que é e não temos uma esquerda sequer moderna, responsável, organizada para efeito. E o próprio António Costa já chamou à esquerda O PSD só tem o anti-PS. CDS e depois o PSD e o PS, ultimamente, quer dizer, parece que são de um ódio total e não sei se sequer seria útil para o país juntarem-se. Portanto, de facto, no nosso horizonte político, a previsão é de que, não sei se teremos um governo de minoria depois com acordos parlamentares, será de facto difícil, será de facto um desafio tremendo para lideranças. Enfim, às vezes já se falou, ainda se falava de Rui Rio, que poderia, de algum modo, poder vir ter esse equilíbrio, apaziguar, mas aparentemente Rui Rio, no fundo, quer ser Presidente da República e com esse aspecto também poderá, obviamente, influenciar. Portanto, vamos ter muito interessante no último trimestre deste ano. Vamos olhar então para o papel do Presidente. Não é à toa, talvez, então, que os partidos estejam tão empenhados em falar de presidenciais, antes quase de falarem em legislativas. Fazem-no porque os candidatos, sobretudo da esquerda, não são óbvios e isso acaba por beneficiar a coligação, ou porque, de facto, o próximo Presidente vai ter um papel especialmente importante? O próximo, como todos, pelo menos, vai ter um papel importante e como todos deveriam ter um papel importante. E para ter um papel importante tem que pelo menos parecer que é equidistante em relação aos partidos. Coisa que o professor Cavaco Silva teve enorme dificuldade em fazê-lo nos últimos tempos. Aliás, o segundo mandato, a diferença para o primeiro, de facto, não conseguiu. Pode estar a ser injusto, mas não conseguiu. Nunca um presidente conseguiu ser tão impopular entre os próprios partidos. Deve ser uma figura muito respeitada, não é? E eu acho que todos os anteriores, se calhar, não viveram momentos diferentes, também de crise, também conseguiram, de algum modo, manter essa distância. O professor Cavaco Silva, efetivamente, nisso, temos de dizer que falhou profundamente, porque todos aqueles discursos dele, em primeiro lugar, de economicistas, logo a começar por aí. Não, mas também de consensos e, enfim, aquilo criou tudo em saco roto, se quisermos, não teve a mais pequena possibilidade de ter. E depois, a partir de um determinado momento, parecia um braço presidencial, de facto, do discurso do governo, que até pode ser o que ele acha mais correto, mas tem que ter, se quisermos, a diplomacia presidencial suficiente para não parecer e para tentar aqui criar estes equilíbrios. Portanto, o próximo Presidente da República eu acho que é fundamental. Nós estamos claramente a precisar também de uma renovação
presidencial. O que é que vai acontecer também é difícil de prever, porque Portugal está a voltar àquilo que acontecia no passado, que aparentemente é um enorme conjunto de pessoas que se candidatam às presidenciais. Eu já tive várias tendências. Eu, ao princípio, achava que era mau. Agora já não sei se é assim tão mau termos uma segunda volta. Se calhar já não acharia... Acho que precisamos, se calhar, de chegar a um momento em que temos vários e temos uma segunda volta à séria, como já tivemos no passado, há muitos anos, diga-se, que nos permita, de facto, refletir muito bem sobre aquilo que vai ser o nosso Presidente. E eu, por um lado, acho mau, porque descredibiliza. Eu acho que há pessoas que, de facto, têm um ego muito estranho, porque se acham presidenciáveis. E eu, como acho que a figura do Presidente da República é aquela figura que, de facto, fez um percurso e que as pessoas olham para ele e dizem, é um Presidente da República, e vejo pessoas ou que nunca ninguém viu, ou que, basicamente, fazem populismo nos jornais e é através daí que conseguem. E, portanto, acho que há aqui um excesso nesse aspecto que descredibiliza também, poderá eventualmente descredibilizar. Por outro lado, vamos ver, dá muitas opções aos portugueses para chegarem a uma segunda volta e aí terem isso. Portanto, hoje em dia tenho este tipo... Espero que a campanha do Presidente da República, com tantos intervenientes, não se descredibilize também essa própria campanha. É um sufrágio direto, é aquele que é mais direto, é o mais próximo dos cidadãos e, portanto, era importante que isso não acontecesse. Uma das possibilidades que tem sido falada, sobretudo dentro do Partido Socialista, é a possibilidade de não apoiar nenhum candidato. São tantos e talvez nenhum evidente, nenhum é Guterres. O que é que isso diria do Estado do Partido Socialista enquanto país capaz de escolher e de eleger a pessoa certa para se candidatar ao cargo? Eu acho que diz que de facto caiu num problema chamado Sampaio da Nova, em que não acredita minimamente e que de repente surge do nada, apoiado por um conjunto de ex-presidentes, um certo lirismo e, portanto, se calhar esta direção do Partido Socialista não acredita e, por outro lado, vê-se que poderá ter outros candidatos como a Maria de Belém, tem um nome curioso para Presidente da República, e que é uma militante, distinta militante socialista. Socialista, ainda assim. Quer dizer, é mais do que isso. Pode-se gostar ou pode não se gostar, mas é uma pessoa que está no Partido Socialista há muito tempo e que tem feito uma carreira, eu acho que com relativa paz e relativa harmonia, no sentido que é uma pessoa que é respeitada. E poderia eventualmente ser uma candidata interessante para o Partido Socialista e, portanto, só que o problema é que Sampaio da Nova, lá está, o ego, antecipou-se e criou este problema e o Partido Socialista ficou nesta indefinição. Não sabia se tinha outra, não se organizou para isso, efetivamente não se organizou para isso. E se calhar não teve possibilidade, porque as pessoas de facto são livres, dentro de determinadas condições legais, de se candidatarem à presidência da República. Sim, mas Sampaio da Nova conta com um apoio de um peso pesadíssimo do Partido Socialista, sim, não é, Mário Soares? Sim, sim. Ou seja, acaba por não ser uma daquelas candidaturas só de ego, há ali um apoio... Sim, mas Mário Soares não é Mário Soares faz aquilo que lhe apetece hoje em dia e há muito tempo, e se calhar desde sempre fez aquilo que lhe apetece, portanto não posso dizer que vincula o Partido Socialista. Sim. Claro que ainda deixa alguma marca e que as pessoas ficam um bocadinho com um temor reverencial, se quisermos, sobre esse assunto. Mas o que se percebeu é que havia uma grande indecisão e uma absoluta falta de política nesse sentido do Partido Socialista, se calhar não teve tempo de pensar nesse assunto, e portanto não teve um candidato, coisa que não sei se é positivo. Eu acho que as coisas devem ser o mais organizadas possíveis, a democracia, os partidos devem se assumir, se tem um candidato que apoiam deve ser logo, isso, eu achava na minha ingenuidade que isso era mais organizado e que as pessoas estavam preparadas para isso e viam o calendário eleitoral e já teriam. Se a doutora Maria de Belém era uma boa candidata, seguramente não é agora que mudou de ideias, não é? Ninguém fala sobre esses assuntos, faz-me confusão. Portanto, vamos lá ver se isso também não será, mais uma vez, uma desorganização tremenda, mas acho que há claramente uma indefinição e uma grande desconfiança do Partido Socialista relativamente à candidatura de Sampaio da Nova. Francisco, olhemos para a Europa. François Hollande este fim de semana veio propor a criação de um governo do euro único, com um parlamento único, com a particularidade de ter sentado à mesa apenas 6 países, os fundadores da União. Que comentário te merece esta proposta? É de facto, dá para suspirar porque nós não sabemos em que acreditar na Europa, não é? Por um lado vemos uma tendência supostamente desta ala centro-esquerda
mais integracionista, no fundo mais compreensiva com os países mais pequenos, mais pobres, enfim, mais periféricos. E depois, poucos dias depois, vemos isso. Que do ponto de vista prático, se calhar é o que já existe. Do ponto de vista prático, nós também temos o Conselho de Segurança da ONU, mas é um bocadinho diferente mesmo assim. Não tem todos os países, não pode ter, mas dá a mensagem no momento em que a União Europeia manifestamente se está a desunir, manifestamente se estão a criar enormes diferenças. É um discurso que de facto uma pessoa pensa, mas de onde é que vem agora uma coisa dessas neste momento? Se nós estivéssemos, se calhar, num momento em que estávamos todos felizes e contentes, em que não tínhamos a Grécia, em que estávamos perfeitamente confiantes no euro, e que de repente alguém tinha uma ideia brilhante de dizer, bom, mas se calhar isto fica mais eficaz, se calhar não nos passava. Neste momento é completamente desoportuno. É mais um passo rumo àquilo que é o fim da Europa, pelo menos como a conhecemos. E é perigoso, como têm sido todos estes passos. E, portanto, não compreendo, já não percebo nada, confesso, tenho dificuldade, há uma enorme dificuldade de todos interpretarmos a Europa. As diferenças começam-se a acentuar imenso. Talvez esta proposta, se tivesse vindo de Schäuble ou de Angela Merkel, fosse mais compreensível, não aceitável, mas mais natural. Não sei. Surpreende vir de François Hollande ou não? Não, às vezes não surpreende, porque os franceses e a França têm de facto uma ideia também de si próprios, às vezes desligada da realidade, porque mesmo nesse petit comité eles ficariam debaixo da asa da Alemanha, como ficaram historicamente, enfim, durante muitos anos, e desde há muito tempo que é assim, e portanto, não sei, acho que é surpreendente de facto, porque é um discurso que não bate certo com o resto. E, de facto, no momento em que estamos a falar essencialmente de um problema político, de um problema, se quisermos, até psicológico da Europa e da sua ligação aos europeus, aos cidadãos da Europa, vir falar de uma coisa dessas é um momento completamente inoportuno e, portanto, surpreende pela estupidez. Embora sejamos claros que esse é o caminho que tem vindo a ser seguido há muito tempo, mas não é para ser controlado pela França. De facto, se calhar quer estender isso um bocadinho mais para não ser só a Alemanha. A Alemanha e alguns dos seus parceiros, que eu não incluo a França. Aliás, a França nunca se percebeu muito bem em que lado é que estava. Está ali no centro. Portanto, a França é a França. A França é a França e sempre foi a França e a França, e eles próprios consideram assim, portanto, não se misturam nem muito para um lado nem muito para o outro. Portanto, mas isto é um pau de dois bicos, é verdade, porque nós tanto defendemos que isto só vai lá com mais integração, com mais, se quisermos, federalismo, e obviamente numa situação dessas não tenhamos ilusões, porque serão os países mais fortes, como são os Estados mais fortes, a dominar os países menos fortes, se quisermos. E por outro lado também dizemos que assim não pode ficar, portanto, o que eu acho é de facto não é nada oportuno e não é nada politicamente, não diria correto, mas não é politicamente eficaz no momento em que se deveria estar a passar uma mensagem de ultra-união, é de que isto é para andar para a frente, temos projetos em comum e vamos integrar todos. Ou então mais vale assumir as coisas, vamos fazer uma Europa a 3, 4 velocidades e viveremos com isso, para o bem ou para o mal. Provavelmente para o mal. Francisco, muito obrigada. Provavelmente. Comentário de Francisco Proença de Carvalho aos temas que dominaram o dia por cá.